A paz do Senhor, irmãos, aqui é a Solange do canal Minuto de Reflexão. Eu estarei passando para vocês uma revelação que o Senhor me mostrou na palavra sobre a vida de Jó, mais exatamente o país que ele mora, a cidade, qual descendência dos filhos de Israel, os filhos de Jacó, veio Jó. Em Jó, no capítulo 1, nos diz que, do capítulo 1 ao capítulo 3, diz assim, que Jó era um homem de Uzi, uma cidade de Uzi. Ele era um homem reto, íntegro e que, acima de tudo, ele se desviava do mal. E fala também que ele era muito rico em ovelhas, em camelos, e bois, jumentos, e ali Jó, ali no Oriente, ele era um homem muito rico. Então, a palavra fala que Jó morava no Oriente. Então, eu quero estar mostrando para vocês hoje esses detalhes sobre a qual tribo Jó veio. E para que a gente venha saber certinho sobre isso, nós vamos ler agora Deuteronômio 4, 46, 47, que diz assim: Além do Jordão, no vale diante de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, quem Moisés, os filhos de Israel, derrotou ao sair do Egito e possuir sua terra, a terra de Og, rei de Bazã, dois reis dos amorreus, que estavam além do Jordão ao oriente. Então ele diz assim, essa palavra está falando aqui do rei Seom, que é o rei dos amorreus. Mas aqui está falando de Og também, que Og era o rei de Bazã. Seom ficava em Esbom e Og, rei de Bazã, os dois reis. Eles são, tanto Seom quanto Og, eles são rei dos amorreus. E eles estavam além do Jordão ao oriente. Então, nós podemos compreender aqui em Deuteronômio 4, 46, 47, que o Oriente fica no Jordão, na Jordânia, e que existia dois reis ali. Agora nós vamos descobrir quem são esses reis, que são o rei dos amorreus. Em Deuteronômio 3, 10, 11, diz assim: Tomamos todas as cidades do Planalto, toda Gileade e toda Bazã, que era do rei Og, até Salsa e Edrei, cidades do rei de Og em Bazã, porque só o Og, rei de Bazã, restou dos gigantes. A sua cama era uma cama de ferro, que está agora com os filhos dos amonitas, sendo de 6 metros de comprimento e 2,5 metros de largura. Então, em Deuteronômio 3 nos revela que Seom e Og eram gigantes. Eles são, então, os gigantes ali, eles eram os amorreus. E eles moravam no oriente do Jordão. E foi aonde que a palavra nos fala, nós tomamos todo o planalto de Gileade. Então eles moravam ali, nessa parte de Bazã, que está no mapa aqui, que está dizendo o amorreus. Aqui em cima está escrito Bazã, que era a cidade de Og. E aonde que está aqui a tribo de Manassés, de Gode e de Ruben, ali é todo o Gileade. Então, os dois reis moravam ali.
em toda essa parte aqui, que vai de Manassés até Rubim aqui embaixo, né? Era toda a terra dos gigantes. E é essa parte ali, aonde que é a parte oriental da Jordânia. Então, eles eram os gigantes amorreus. Aqui tem um mapa que está informando, né, que a Jordânia é um país oriental, confirmando ali. Agora, nós já sabemos que a Jordânia é um país oriental. Agora nós temos que entender para onde que foi cada tribo, cada filho de Jacó, que são as 12 tribos de Israel. Eu vou estar explicando o mais rápido possível para vocês poderem entender aonde que ficou os filhos de Israel. Ruben, ele ficou na parte oriental da Jordânia. A mãe dele foi a Lia com Jacó. Está em Josué 18, 7. Como eu já tinha mostrado no mapa anterior, ele ficou na parte ali oriental da Jordânia. Simeão, ele recebeu uma terra junto com o povo de Israel, com o povo de Judá, na cidade de Berseba, ao sul de Israel. A mãe dele é Lia e está em Josué 19, 1. Levi é descendente dos filhos de Arão, que são os sacerdotes. Eles não receberam uma cidade só para eles, eles foram divididos, toda a tribo de Levi, em 48 cidades dentro de todas as tribos de Israel. Então, a gente entende assim que Levi era a igreja de Deus, porque os sacerdotes eles ensinavam os mandamentos, os estatutos e as leis de Deus para os povos. Então, eles ficaram entre todas as tribos ali, como se fosse uma igreja de Deus, ensinando a todas as tribos as leis, porque essa foi a direção que Deus deu para Levi, para que eles se tornassem servos, para que eles servissem ao Senhor, na obra do Senhor. A mãe de Levi foi a Lia, e está em Josué 21, 4 até o 26. E o significado de Levi é unir. Então, é exatamente isso. Ele foi espalhado para unir todo o povo de Israel às leis de Deus. O quarto filho foi Judá. Judá, ele ficou no extremo sul da fronteira de Edom. A mãe dele foi a Lia. E a cidade que hoje Judá está, levou o nome dele, que é a cidade de Judá, que ficou o nome dele. Judá, ele teve um filho com a nora dele. Ele enganou a nora dizendo que ele tinha uma nora chamada Tamar e o esposo da Tamar morreu. E ele falou, então você espere na casa do teu pai, que quando o meu filho mais novo crescer, aí você casa com ele. E o tempo foi passando e isso não aconteceu. Então Tamar, sabendo que ele tinha ido para a cidade dela, enganou ela se vestindo roupas de prostituta. E ali ela se deitou com Judá e ela teve 2 filhos, Zera e Pérex. E Pérex, ela teve esses 2 filhos com Judá, Pérex e Zera. Da tribo de Pérex, Pérex gerou Arão. Esse Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, e depois Nasson gerou Salmão,
que Salmão foi o marido da Raabe, a prostituta de Jericó, que ajudou Josué e Caleb, ajudou os espiões de Josué e Caleb a se esconderem na casa dela. Aí ela foi guardada por eles e ela se uniu, se converteu à tribo de Israel, e ali ela casou com Salmão, que era judeu ali do povo de Israel. A Rabi, ela teve um filho chamado Boaz, e Boaz foi bisavô do rei Davi, aonde vem o nosso Senhor Jesus, que é da tribo de Davi, que está em Josué 15:21. E sobre a geração de Jesus está em Mateus, no capítulo 1. Depois de Judá, vem Dan. A mãe de Dan foi a Lia. Dan, desculpa, irmãos, a mãe de Dan foi a Bila, a concubina de Raquel. Dan, ele exercia o juízo sobre os filhos de Israel. Então, a descendência deles iam ser juízes. Um da descendência de Dan, que foi juiz de Israel, foi Sansão, um homem forte, né, que guerreava, lutava muito e era juiz de Israel, e ficaram no norte da Palestina. O sexto filho foi Naftali. Ele culpou o lado oriental do mar da Galileia, e a mãe dele foi a Bila, concubina de Raquel. Está em Josué 19, 32, 39. O sétimo filho foi Gade. A mãe de Gade foi Zilpa, a concubina de Lia. Gade também ficou ao oriente do Jordão, mas a leste. Nós sabemos que o Jordão é o oriente, mas ele ficou a leste de Jordão. Está em Josué 18, 7. Depois de Gade vem o filho Azer. A mãe de Azer foi Zilpa, a concubina de Lia. Azer ficou no ocidente do Monte Carmelo, que está em Josué 19, 26. A tribo de Isacar é o quinto filho de Jacó com Leia. E a tribo de Isacar tem uma história muito interessante na Bíblia. Eles se localizaram no Monte Tabor. Esse Monte Tabor fica no Vale Megido. Esse Vale Megido, aonde que a Bíblia nos relata que será a Guerra do Armagedon. É uma planície muito grande, chamada Planície de Jezeel. E nesse Monte Tabor foi aonde que aconteceu a transfiguração de Jesus. Essa transfiguração foi quando Pedro estava com Jesus e ele ficou todo brilhoso, resplandeceu a luz dele como a luz do sol. Então as vestes, o rosto, o cabelo, tudo brilhava. E foi aonde que apareceu Moisés e Elias. E Pedro, sem conseguir entender o que estava acontecendo, pegou e disse assim: ai, Senhor, é bom que eles estejam aqui, a gente faz uma cabana para eles, para que a gente possa entender. Esse Monte Tabor, ele fica na Galileia. Depois de Isacar vem o filho Zebulon.
O filho Zebulon, ele ficou na parte marítima, ficou na parte costeira de Israel. A mãe dele foi Elia. Ele ficou ali próximo ali do Monte Carmelo, de frente com o mar Mediterrâneo, ali no Mar da Galileia. Então ele ficou na parte costeira, na parte marítima ali, e todos aqueles que são ali dos litorais, eles são os pescadores, né, são as pessoas que gostam de navios, né? Daquela parte costeira ali. Então são descendentes de Zebulon. Depois de Zebulon, vem o filho José. Mas José, ele não recebeu herança nenhuma. Quem recebeu herança foram os filhos dele, foram Manassés e Efraim. Manassés, a palavra fala que ele ficou ao oriente do Jordão. Está em Josué 18:7. Ele ficou também ao oriente do Jordão. E Efraim, ele ficou ao oriente do Jordão, mas a leste. A parte que ele ficou foi a parte oeste da Jordânia. E eu estarei revelando depois para vocês qual é o lado que Manassés ficou. Os dois eram do oriente da Jordânia, mas Efraim ficou ao oeste, que mais tarde se tornou a cidade de Samaria, para poder diferenciar ali Judéia, Jerusalém, e colocar o nome de Samaria. Então Efraim ficou ali, que está em Josué 16. Então Benjamim, ele recebeu a cidade de Jerusalém, que está em Josué 18, que nos diz assim, Josué 18, e as cidades de Benjamim. Em Josué 18, no capítulo 28, diz assim, Zebus, que é Jerusalém. Então, Jerusalém tinha esse nome, que onde se estabeleceu a tribo de Benjamim. A mãe dele foi a Raquel, e está em Josué 18, 28. Então, esses são as 12 tribos de Israel, aonde eles se estabeleceram. E algumas histórias sobre a tribo de Israel também. Agora, nós vemos que, agora que nós já descobrimos ali aonde que as tribos ficaram, nós vamos ver agora qual é a tribo que de todas elas que a gente leu, mas nós vamos ver aqui pelo mapa, para ficar mais fácil para a gente poder entender, como eu já tinha explicado. Tem o rio do Jordão, que é nessa parte azul aqui, que do lado vocês teriam que olhar, não de frente, mas como se você estivesse olhando do mapa para frente de vocês. Seria assim, ali onde está escrito Arameus é o lado esquerdo. Ali no outro lado é o lado direito. Aqui do lado direito é o lado da Cisjordânia. E o lado esquerdo é o lado da Transjordânia. A Transjordânia é onde que é o lado oriental. E do outro lado, que é a Cisjordânia, é o lado ocidental, que fica a oeste do Jordão. E o outro lado do Jordão, que é o lado esquerdo, ali fica o lado oriental. Esse lado oriental é onde que está a tribo de Manassés, Gade e Ruben, aonde que eles tomaram a terra dos gigantes, que é o rei de Bazã, que está escrito Bazã em cima aqui. Então, nós sabemos que a Jordânia é um país oriental.
e que a meia tribo de Manassés ela foi dividida entre a Cisjordânia e a Transjordânia, atravessando o Jordão. Atravessando o Jordão, eles conquistaram Manassés, Gade, toda essa parte se chama a parte de Gileade, aonde que os gigantes moravam. Então, ali, quem se estabeleceu ali foi a tribo de Manassés, porque esse outro lado aqui da Cisjordânia é o lado, os dois lados são os lados da Betânia, mas o lado direito é a Betânia, onde morava Lázaro, Maria e Marta. E do outro lado, que é o lado oriental, é onde que João Batista ele batizava todo aquele que aceitava Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele batizava aqui no Rio Jordão, no lado oriental, que é o lado da Transjordânia, onde que está ali Manassés, Gade e Rubens. Então, nós já vemos, então, que Jó era da Jordânia e que ele morava na Transjordânia, porque na Transjordânia que é o lado oriental. E agora nós vamos descobrir aqui qual é a tribo que Jó veio, se foi de Manassés, Gade ou Ruben. Então, como a gente viu aqui nas tribos, a primeira tribo de Manassés é o lado oriental, porque tem uma cidade ali chamada Pérea, que é a cidade oriental do Jordão, que é onde João Batista batizava nessa cidade. Essa cidade, que é a cidade oriental do Rio Jordão. A tribo de Gade também estava na Jordânia, mas ela estava a leste do Jordão. E o povo de Ruben, ele estava na parte mais sul aqui, mais para baixo aqui, né? Então, a parte oriental é a parte aonde que está Manassés. E aonde que no mapa hoje está escrito assim, Manassés Oriental. Então, agora nós já descobrimos que Jó veio do oriente da Jordânia e que ele é descendente de Manassés, filho de José do Egito, porque Manassés oriental, mora no Oriente, na cidade de Pérea, porque a cidade de Pérea é onde que é a cidade oriental do Jordão. Olha que coisa tremenda, irmãos. Eu vou estar passando agora um vídeo, né? Um rapaz vai estar explicando exatamente tudo isso que eu acabei de explicar com mais ricos detalhes para vocês e eu volto em seguida. Então, vocês fiquem observando tudo o que ele vai dizer e logo eu volto. Então, pessoal, esse lado aqui é o lado direito de uma pessoa que vai rio abaixo, né? E esse lado aqui é o lado esquerdo dessa pessoa, por isso que esse lado é a margem esquerda do rio, esse lado é a margem direita do rio, tá? Então, esse lado oriental do Rio Jordão, que é o lado leste do Rio Jordão, é a margem esquerda do Rio Jordão. E esse lado ocidental do Rio Jordão, que é o lado oeste do Rio Jordão, é a margem direita do Rio Jordão. Até aí tranquilo, gente. Agora a gente vai entrar nessa parte aqui, olha só. Gente, esse lado oriental do Rio Jordão, esse lado leste, é o lado transjordânico, é do outro lado do Jordão, do outro lado do Jordão, ou seja, é uma região para lá do Rio Jordão, além do Rio Jordão. Já esse lado ocidental, que é o lado oeste, é o lado cisjordânico, é o lado aquém do Jordão, para cá do Rio Jordão. Como assim para lá e para cá?
Porque a gente não viu que a Palestina, a parte da Judéia, Galiléia e Samaria, ficava a oeste do Rio Jordão? Por exemplo, Jerusalém, que é a capital, né? Onde tem o Templo de Jerusalém, a principal cidade deles. Então a gente imagina alguém desse lado de cá, ou seja, do lado ocidental do Rio Jordão, do lado oeste do Rio Jordão, vendo o Rio Jordão e falando a respeito dessas terras. Então alguém que está aqui, por exemplo, alguém que está aqui em Jerusalém, quando vê alguém do outro lado do Rio Jordão, vai dizer que essa pessoa está do outro lado do Jordão e não desse mesmo lado que ele está. Então essa região aqui, para, por exemplo, quem está em Jerusalém, é a região além do Jordão, é um lado depois do Rio Jordão, transjordânico, tá? Então a Palestina transjordânica é essa daqui, oriental ao Rio Jordão. Já o lado cisjordânico, a Palestina cisjordânica é essa daqui, que é ocidental ao Rio Jordão, é aquém do Jordão, do lado de cá do Rio Jordão, não do lado de lá. Interessante demais isso aí, gente. Vamos para a Bíblia, vamos para os exemplos. João 1, 28. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando, né? Isso aqui foi aquela parte que foram para João. Ele disse que batizava com água, mas no meio deles tinha outras pessoas que ele não conhecia. Batizava com o Espírito Santo e com fogo, se referindo a Jesus. Então, isso aqui ele disse que essas coisas passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, vamos lá aqui para o mapa, gente. Olha só, a gente viu que tinha duas Betânias. Nós já vimos isso, duas Betânias. Aqui é o Rio Jordão. Então, tem a Betânia leste do Jordão, que é a Betânia que ele disse que era do outro lado do Jordão. A gente já entende que é a parte oriental do Rio Jordão, né? O leste é a Betânia da Pérea. E não essa Betânia oeste do Jordão, que é aquém do Jordão, que é a Betânia perto de Jerusalém, que era a Betânia de Marta, Maria de Betânia e Lázaro, né? Era essa Betânia leste do Jordão, era aqui que João estava batizando. Para finalizar, nós vemos uma mensagem em Números 32 que nos diz assim: os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito e muitíssima quantidade e vieram até a terra de Gileade, eis que o lugar era bom para gado, confirmando o que a palavra diz a respeito de Jó, que ele tinha uma quantidade muito grande, que ele era riquíssimo dos gados que ele criava, porque a terra de Gileade, no oriente do Jordão, era uma terra boa para a criação de gados. E ali Ruben e Gade e Manassés olharam a terra e eles tinham muitíssimos gados. E viram que a terra era boa, confirmando realmente que ali era a cidade em que Jó morou. E nós vemos um relato também, e lembramos de José. José é o patriarca de Jó. Quando José foi morar no palácio do rei, o que aconteceu? A esposa do rei tentou seduzir José. José foi o quê? Homem íntegro, homem reto e se desviou do mal, as mesmas qualidades de Jó. Ele se desviou do mal perante a tentação da rainha que quis seduzir ele. Foi justo, foi honesto, teve misericórdia do povo. E assim nós vemos que bate exatamente a descendência de José do Egito com Jó, as mesmas qualidades para poder confirmar que José era realmente o patriarca de Jó. A paz do Senhor. E eu peço que vocês compartilhem essa palavra e passem para frente esse ensinamento, que vocês comentem também. A paz do Senhor e todos fiquem com Deus.